Bom dia, sábado, dia 16 de maio de 2020. Muito bem, hoje o assunto é uma carta de Paulo ao povo de Éfeso, capítulo 6, versículo 7, servindo de boa vontade como sendo ao Senhor e não aos homens. O tema é passaporte espiritual. Bom, servindo de boa vontade, pede Paulo ao povo de Éfeso. Boa vontade, né? Servir atuando em todos os campos da nossa vida, de forma que a qualidade do que nós fazemos possa se duplicar. Vinícius, no livro Pegadas do Mestre, nos escreve: Deus, ele não olha para o volume nem para a quantidade, mas para a qualidade. Isso é a diferença. Ele não quer o muito, ele quer o bom, ele quer o melhor. É preferível, pois, o pouco bom ao muito regular. Ou seja, não é importante que nós sejamos o maior, mas sim aquele que age com boa vontade na execução da tarefa que nos compete, realizando-a sempre com alegria. E isso é que é o mais importante, é realizar com alegria. Mas principalmente, queridos, com responsabilidade para tudo que nós nos propusermos a fazer. No livro Atitudes para Vencer, do José Carlos de Luca, ele nos fala da palavra entusiasmo. Entusiasmo quer dizer possuir Deus dentro de si. Olha que interessante, a palavra entusiasmo quer dizer possuir Deus dentro de si. Ou seja, quando nós estamos banhados no entusiasmo, deixamos fluir os potenciais de Deus que estão lá dentro de nós, gente, em estado latente. Por isso que uma pessoa entusiasmada, né, é uma pessoa que torna tudo à sua volta vibrante. São pessoas confiantes, alegres. Ele diz, né, José Carlos, parece uma locomotiva em alta velocidade, né? Nada, mas nada mesmo, segura uma pessoa entusiasmada. Não é verdade na tua vida? Quando você está fazendo algo que você gosta muito, que você tem muito entusiasmo, realmente não tem hora para parar, né? Não tem quando, às vezes, quando uma pessoa gosta do seu trabalho, ela fica horas, né, com aquele paciente, por exemplo, e não percebe que passou aquele tempo todo. É o entusiasmo. Quando você está fazendo uma pintura, você que gosta de arte, ou que você está aprendendo uma música, ou que você está fazendo lá um projeto arquitetônico, ou você está escrevendo um livro, ou você está lendo. Nossa, quando nós estamos entusiasmados, não tem hora, não tem fome, não tem sede, não tem sono, não tem nada que segure a gente, né? Porém, nos caminhos que percorremos, nem tudo são flores, né? Se nós não tivermos conscientes para quem o nosso serviço é direcionado, nós colocamos tudo a perder. É verdade. O grande problema é que servindo, esperamos reconhecimento e gratidão. Esse é o problema. E quando as pessoas não têm desenvolvido esse entendimento, aí nós ficamos decepcionadas, né? Mágoa. E acabamos até desertando do trabalho com o risco da perda da oportunidade do aprimoramento, porque todo o nosso trabalho, eles nos dá um momento de aprimoramento. Qualquer coisa que você se abraçar, ler, estudar, aprender, se doar, né, trabalhar, tudo que você faz, ele gera em você um aprimoramento, gente. Então, não deserte o seu trabalho, não desista daquilo, porque as pessoas que estão à sua volta não compreendem, não reconhecem. O trabalho é sempre um instrutor de aperfeiçoamento, servir sem nos perder, sem aguardar o reconhecimento. É difícil. Para nós, ainda nesse estágio evolutivo, né, ainda nós queremos ter reconhecimento pelo que fazemos, né? Mas é importante a reflexão do dia de hoje para que nós possamos
traçar o objetivo daquilo que nós queremos e não nos perder e deixar e desistir no meio do caminho, né? O prazer de ser útil faz com que possamos vislumbrar a felicidade. A coisa mais gostosa é quando a gente se sente útil. Quando a gente fez algo, aquele algo, né, serviu para alguma utilidade para alguma pessoa, para algum grupo, para alguma empresa. Não importa. Se foi útil para uma pessoa, né, a gente se sente bem. Há mais felicidade em dar do que receber. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. Os recursos da criação, eles são distribuídos por Deus, o Criador, para as criaturas, de modo que as próprias criaturas recolhem a felicidade de ver a multiplicação daquilo que foi dado a ela. Então, vamos dar exemplo? Amor. Você dá amor e você recolhe imediatamente a satisfação desse amor que você deu, né? O olhar de compreensão para uma pessoa quando está com uma situação difícil, você a compreende. Um sorriso, uma nova ótica de ver os problemas, né? Que a pessoa às vezes precisa de um conselho, de um olhar diferente daquilo que ela está passando. Como você está fora do problema, você pode mostrar com amor, com carinho, com respeito, né? Aquela situação não é assim, tem um outro lado para ser visto, né? Pois é, quando a pessoa está para desistir de algo e aí você mostra para ela que não é um ponto final aquilo que aconteceu na vida dela, mas muito pelo contrário, são as reticências, né? Ou é um ponto e vírgula para que nova etapa comece. Percebe quanto nós podemos auxiliar, quanto nós somos colocados uns nas vidas dos outros para que nós possamos mutuamente trocar, porque nós somos indivíduos peculiares, diferentes uns dos outros, temos experiências diferentes e às vezes a nossa contribuição é mostrar ao próximo uma nova visão na sua própria vida, né? Como a pessoa também pode trazer isso para nós, porque ninguém é melhor que ninguém. Um entende mais um pouco de um lado, o outro entende mais desse lado, um teve mais experiência com isso, outro teve experiência com aquilo, e a gente é assim, ó, nós vamos nos entrelaçando, vamos trocando mutuamente as experiências para enriquecer ambos os lados, né? Pois é. Amigos, às vezes, uma palavra é o suficiente para nós levantar a vida nossa e daquele que está ao nosso lado. O serviço sempre será o preço da caminhada libertadora. O objetivo de cada um de nós é o de nos fazermos pão para a fome espiritual daqueles que a providência divina nos encaminha. Você já imaginou que você pode ser um pão, um alimento espiritual para aquele que está ao teu lado? Bem-aventurado é aquele que já consegue ser alimento, porque alimentado está, não é? Pois é. Então, aceitemos, queridos, a honra de sermos convidados a servir pelo dono da empresa, Deus, né? Executando com humildade a missão, seja ela qual for, façamos com muito amor e boa vontade as tarefas pequeninas que Deus nos agracia, logo, logo, a grandes tarefas que virão, talvez mais, né, importantes, com mais responsabilidades, elas virão espontaneamente ao nosso encontro, né? Mas quando o Pai Celestial puder ler em nós o nosso amadurecimento espiritual, moral, né? Pensa bem, se você é dono de uma empresa, né? Você não vai lá olhar o currículo, a experiência daquela pessoa que você está querendo colocar naquele cargo, não é verdade? Esse é o passaporte espiritual para a felicidade, amigos. É o serviço, é o trabalho, é aceitar as pequenas coisas que são encaminhadas, né? Doar-se à felicidade de alguém é
suprema vitória que o espírito pode alcançar sobre si mesmo. As pessoas geralmente trabalham para a própria felicidade, né? As pessoas fazem o bem ao próximo com a intenção de ter a própria felicidade. E aqui ele está dizendo para a gente que nós nos sacrificarmos ou doarmos com entusiasmo, com alegria, sem olhar como sacrifício, né? E sim pela simples vontade, o desejo de se doar para alguém é suprema vitória que o espírito pode alcançar sobre si mesmo. É o José Carlos de Luca nesse livro, né? Um pequeno ato de amor pode dar ao nosso semelhante um novo modo de ver a própria vida. Imagina, um pequeno ato de amor pode dar um novo modo de ver a própria vida. E isso me lembra a história de uma moça que resolveu, na sua pequena cidade, ensinar aos presidiários a fazer crochê. E fez uma equipe, e alguns não queriam, outros quiseram aprender a crochê. Imagina, eu, homem, fazendo crochê, né? Tá numa revista. E aí, eu li na revista, acho que foi Veja. E aí ela fez esse crochê e eles aprenderam. E aí, aquilo que eles faziam, que eles confeccionavam, né? Acho que eram, eu não me lembro se eram casaquinhos. Eu sei que eles faziam, acho que eram suéteres. Eram umas coisas bacanas, muito bonitas. E aí ela vendia e ela dava a percentagem para cada um deles, como se fosse uma empresa. E eles começaram a guardar seu dinheiro, e aí eles começaram a ter o objetivo de quando eles saíssem da prisão, eles já tinham aquele dinheiro para auxiliar a começar a fazer algo. Um deles tinha sido preso por roubo, né? Ela colocou ele como o responsável pela parte do dinheiro. Olha que coisa, né? E ele, quando sai da prisão, ele passou a ser o braço direito dela na empresa, né, trabalhado responsável justamente pelo dinheiro, pelas entradas e saídas, das colheitas do dinheiro, etc. E ele diz, ele dá um depoimento, né, dá um testemunho de que esse pequeno olhar de respeito, de amor, de compreensão, de dar uma oportunidade, né, fez mudar toda a sua vida. Você viu? Ah lá, um pequeno ato de amor pode dar ao nosso semelhante um novo modo de ver a própria vida. A felicidade, de presenciar essa transformação, sempre será a nossa recompensa, queridos. Não é verdade? E assim com nossos filhos, olha lá para trás. Um dia não sabia nem ler, né? Nem escrever, hoje está na faculdade, ou hoje já está trabalhando com aquilo que aprendeu. Olha o quanto aconteceu no caminho da vida dos filhos da gente. Só isso tudo, né, nos dá muita alegria, nos faz hoje sentir mais felizes com a felicidade e a aquisição do outro. Se nós pudéssemos olhar todos à nossa volta como os nossos próprios filhos, como ficamos felizes com a aquisição de conhecimento, de entendimento, de aprimoramento em todas as áreas dos filhos da gente, e a gente pudesse olhar para as pessoas à nossa volta como fossem filhos nossos, e essas alegrias surgissem para nós como se fossem nossos próprios filhos. Somos todos filhos do mesmo Pai, né? Esse é o convite da reflexão da manhã de hoje, né? Onde nós podemos ser instrumentos de Deus aqui mesmo na Terra agora, em 2020, nesse momento em que nós estamos passando pela essa reclusão devido ao coronavírus, né? Na verdade, nos colocamos disponível faz pouco tempo, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Lembra há uns palestras atrás que nós falamos sobre os trabalhadores da última hora, né? Vamos fazer um resumo só para quem não viu. Vamos dizer que o trabalho começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde, e o moço foi na praça chamar pessoas para trabalhar na vinha dele, né? Então ele chamou na hora nona, né, na 12ª hora, e foi chamando, até que faltava 1 hora para terminar, ele foi lá e chamou também. E aquele grupo que estava lá veio trabalhar, né? E trabalhou muito. E ele recompensou do último ao primeiro, todos com 1 denário. O que ele combinou com o primeiro grupo era 1 denário, ele deu. E ele gostou do trabalho, apesar de ser 1 hora. Você percebe? E aí, queridos, nós estamos sendo convidados, o nosso passaporte espiritual, o tema de hoje,
é para que nós possamos trabalhar com boa vontade, com alegria, com entusiasmo, lembrando que entusiasmo é Deus dentro de nós, para qualquer coisa que atravesse o caminho da nossa vida, né? E é isso, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós vamos fazer valer essa última hora, todas as outras horas que não trabalhamos, e é isso que nós precisamos. Não temos mais tempo a perder, não temos mais tempo a jogar fora. Nós só temos o tempo para tornar ao máximo, optimizar essa uma hora e tornar útil esse tempo, né? Então, fazendo tudo com amor, com zelo, com abnegação, as nossas energias, tanto físicas como espirituais, serão sempre renovadas. E aí eu quero deixar uma frase de Bezerra de Menezes, né, que dizia que quando os trabalhadores convertem o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, nós vamos sendo escolhidos para testemunhar o Evangelho. Uns começam mais cedo, outros mais tarde, né? O salário, como eu disse lá no Trabalhadores, na parábola, né, do Trabalhadores da Última Hora, o salário é o mesmo para aqueles que executam com boa vontade, com alegria, com responsabilidade, não importa a hora que iniciarmos o trabalho da nossa regeneração. Qualidade, lembre-se, e não quantidade. Deus é labor em todos os sentidos. Por isso que Jesus responde a todos nós: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então coloquemos cada um de nós à disposição para nós sermos utilizados para servir no aproveitamento. Para sermos utilizados para servir aproveitando a oportunidade no momento em que ela se apresentar. Então, seja atento. Hoje é dia 20. 20 não, dia 16. Hoje é dia 16, sábado. Então, daqui por diante, fica atento, desperto. Apareceu oportunidade? Vamos lá. Pegue essa oportunidade desse trabalho, seja ele qual for. Lembremos que a nossa transformação se dará pelo serviço ao próximo. E quem é esse próximo? É o próximo da rua, é o próximo da sua casa ao lado do seu vizinho, do seu trabalho. Enfim, todos que cruzarem os nossos caminhos são os próximos. As dificuldades, amigos, não estão lá fora, elas estão aqui, dentro de nós mesmos. O desejo de gratidão, de reconhecimento, que seja hoje mesmo substituídos pelo reconhecimento do prazer de ser útil, da felicidade da nossa entrega total à empresa do Pai, né? Por amor a Ele e às suas criaturas e aos seus filhos, entende? É isso. Então substitui aquele negócio de ninguém me agradeceu, ninguém reconheceu, por prazer de ser útil. Ponto. Esse já é o reconhecimento que nós precisamos ter. Eu tenho o prazer de ser útil. Então fiquemos com a frase: a sua postura perante a vida define o seu grau de felicidade. A sua postura perante a vida define o seu grau de felicidade. Que vocês tenham um excelente final de semana. Tá aí um sol lindo, maravilhoso, né? Que nós possamos estar dentro de casa, né? Com os nossos familiares, consagrando a nossa vida a Deus, buscando nesse momento as vibrações, as orações pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão conosco aqui encarnados, como também aqueles que já se encontram na pátria espiritual. E assim vamos ligando a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria nossa Mãe de amor e de luz, e vamos assim, né, ficando entusiasmados, recebendo Deus aqui dentro de nós, né, despertando essa alegria, essa felicidade, essa esperança, essa oportunidade que nós estamos tendo de vida. Abraços fraternos, que assim seja, graças a Deus.